Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Brasileirão para vocês, dia de Grêmio e Cruzeiro na tela do NS Futebol. Antes da gente começar, recado rapidinho. Ao final desse vídeo terão dois cards. Um card com um vídeo recomendado pelo YouTube, então um vídeo para vocês que o YouTube recomendou do canal, tá? E também terá uma playlist, tá? Essa playlist da 21ª rodada. Então, quero ver os outros adversários, quero ver quem está próximo da tabela. Não quero, eu quero ver meu adversário direto aqui da região. Tá tudo ali, tá bom? Então confira lá no final, beleza? Vamos ao vídeo e a análise para vocês. Por posse de bola, por passe, quem leva vantagem nesse primeiro cenário? Cruzeiro. Então o Cruzeiro, jogando fora de casa, joga muito bem. Muito bem, muito bem. Então essa é a primeira conta que a gente tem que fazer. Cruzeiro jogando fora de casa joga muito bem. Por vezes, grande parte das vezes, melhor que jogando como mandante, por incrível que possa parecer. Tá? Então você tem esse cenário de passes, então você tem esse cenário onde você tem o Cruzeiro levando vantagem, leva vantagem na progressão também, ou seja, progride mais em campo, ganha mais metros em campo. O grande detalhe é que esse Grêmio já começa a dar equilibrada entre o que é o passe e depois o que vai ser a progressão. Tá? Isso quer dizer o quê? Eu tenho passes mais curtos e mais construídos pelo Cruzeiro e tenho passes mais longos buscando a velocidade, atingindo mais o espaço do que diretamente o pé do jogador. E isso é importante, é a característica de cada uma das equipes. Tá? Na hora da recuperação, há um equilíbrio muito grande entre as duas equipes no momento da recuperação da posse. Então que não adianta a gente achar que vai ter um abafa do Cruzeiro e o controle completo. Vai ter mais posse de um, menos de outro. Mas é estratégico. Ou seja, você ganha muito mais no erro do adversário do que necessariamente em ações onde você vai pressionar e ter um controle, um domínio inteiro do jogo. Tá? Pelo menos se a gente for olhar 11 contra 11, caso não ocorra nenhuma expulsão ou algo do tipo, as coisas tendem a acontecer dessa forma. Na hora do bloqueio, o Grêmio vai melhor e na hora da defesa do goleiro, os dois goleiros vão bem. Tá? Então esse é o cenário que a gente tem para a defesa olhando o mando de campo. Quando a gente for olhar as conversões, o Grêmio consegue com menos passes converter mais vezes, ou seja, fazer o passe virar finalização, consegue finalizar certo mais vezes, e isso é um ponto importante, tá? A diferença é enorme? Não, a diferença não é enorme, a diferença é mínima, né? 33 a 30, mas é muito importante ter essa diferença, tá? Assim como depois é 20 a 15, e aí você tem na hora da probabilidade uma probabilidade maior de gol para o Grêmio do que para o Cruzeiro, tá? Por mando de campo, você tem um 57 a 54. É uma grande chance de empate, mas se você tiver que pender para um lado da balança, um pouquinho de favoritismo, é muito pouco para o Grêmio. Tá? Então assim, não é um empate cravado, mas assim, a maior chance é de empate com gols. Tá? Então temos esse cenário. Quando a gente vai por estilo de jogo, o Grêmio cai bastante quando joga contra equipes parecidas com o Cruzeiro, e o Cruzeiro mantém. Tá? Pelo menos o overall. E agora a gente vai ver se mantém o comportamento também das duas equipes. O que modifica para o Grêmio, jogando contra equipes parecidas com o Cruzeiro, cair tanto o overall assim? Modifica que há menos passe, então temos esse ponto, há menor progressão. Então temos esses dois cenários já começando aqui. Se a gente está falando de passes mais longos, de tentativas, de características, de estratégia de jogo, aqui já apresenta dificuldade. Eu consigo fazer de uma maneira, passo a conseguir fazer menos nos dois cenários. Não é que eu estou optando por passes mais longos ainda ou possibilitando melhor taxa de conversão. Você começa a ter uma queda. Tá? Isso vai resultar no quê? Numa queda de finalização. Você pode ver que o azulzinho está para cá e o laranja, que é o mando de campo, está aqui em cima. E uma queda na hora de converter. Então eu chuto menos, converto menos ainda. Então aquela chance que eu tinha muito grande de fazer um número grande de gols cai bem. Nesse cenário que cai bem, se a gente for olhar ainda para a defesa do Grêmio, você tem um cenário de menor proteção e menor bloqueio.
Quando tem esses dois associados aqui, menor defesa e menor bloqueio, você tem muito provavelmente um índice de finalização em regiões de maior perigo, ou seja, você tem a equipe adversária conseguindo finalizar sem intervenção do zagueiro, geralmente em superioridade, geralmente em situações próximas ao gol, então você começa a ter dificuldade de proteger essa meta. Então seus índices de recuperação vão caindo também. Já a equipe do Cruzeiro acaba apresentando algo nessa linha, assim, o inverso do que a gente estava falando do Grêmio, mas depois ele vai apresentar um problema muito grande de ficar muito em posse da bola, tá? Você tem um aumento da posse, aumento da progressão. Você tem um aumento das velocidades de recuperação da posse, então isso é importantíssimo a gente ressaltar. E aí você vai ter dois aumentos que são extremamente importantes para o Cruzeiro. Você tem um aumento do bloqueio e um aumento da defesa. O que isso quer dizer? Eu fico mais em posse, recupero mais rápido, e quando o meu adversário vai finalizar, eu estou em superioridade e ainda conto com a defesa do goleiro, tá? Isso inclui a capacidade do goleiro, mas também a capacidade da defesa como um todo, o sistema defensivo como um todo, conseguir gerar para o adversário somente espaços de menor perigo. Então, ou o adversário é muito feliz na hora da finalização, ou ele não consegue converter tão bem os gols assim, tá? O grande ponto é que, nesse cenário todo que a gente está destacando, o Cruzeiro deveria elevar a sua chance de vitória. Afinal de contas, ele está indo melhor em toda essa parte de defesa e um pouco da construção do ataque, certo? Então, aí ele apresenta uma queda em dois indicadores que são centrais. No chute certo e também na conversão para gol, tá? Então, eu tenho o caso do Grêmio que a gente acabou de ver, eu tenho uma queda em todos eles. No caso do Cruzeiro, eu tenho uma melhora na defesa e uma queda no ataque. Isso pode gerar um outro tipo de cenário para jogo. Um jogo ainda com o Cruzeiro dominando a posse, mas já com mais dificuldades de sair gol. O que a gente pode esperar? Um confronto bem equilibrado entre as duas equipes, com o Cruzeiro dominando um pouco mais as ações do jogo. Então, quando você bater o olho, o teu sentimento vai ser que o Cruzeiro está dominando mais a ação do jogo, mas que no final dessa história toda, ambas as equipes criam chances para converter. O que vai ser importante? O que vai ser importante vai ser a sequência, o ritmo. Ou seja, que momento que eu converto, que momento eu consigo entender o que está sendo demandado do jogo e consigo converter as minhas ações para aquilo que o jogo está pedindo, mais do que para a estratégia que eu tenho. Então o Cruzeiro ficar em posse de bola elevada é muito legal? Não sei. Por quê? Porque quando ele fica muito tempo com a posse de bola, começa a ter dificuldade de encontrar a linha de passe e converter isso para finalização. Quando o Grêmio fica pouco com posse de bola, também não consegue encontrar essas bolas mais longas para conseguir finalizar. Ou seja, essa leitura do que o jogo está pedindo vai ser o grande ponto para Grêmio e Cruzeiro, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.